fato é que os partidos não têm, na questão racial, um tema relevante. Isso tem como consequência a redução da representatividade da política. Porque a falta de representatividade tem vários fatores que justificam. Um deles é que a população não se vê na elite política do Brasil. Toda vez que eu subo à tribuna da Câmara dos Deputados, que eu observo aquele plenário, eu poderia estar na França, poderia estar na Grécia, poderia estar em qualquer país europeu, se você observa a composição étnico-racial. São Paulo é a cidade dos mil povos. São Paulo é a cidade que acolhe tantos e tantos que vêm dos mais distintos lugares do Brasil e do mundo, né? Eu tive o privilégio de chegar em São Paulo em 1992, militante do movimento social. Eu era jovem, eu completei 21 anos de idade no ônibus vindo de Salvador para São Paulo, né? E tive o privilégio de, nessa fase, de ser da União Nacional de Estudantes, da UNE, às vésperas de um movimento importante, que foi o movimento dos Cara Pintadas, que explodiu uma mobilização gigantesca da juventude brasileira, que era uma movimentação de contestação do neoliberalismo, contestação da orientação econômica do Collor, que punha em risco as universidades, bem parecido com hoje em dia, punha em risco a autonomia das universidades, o financiamento, a gratuidade das universidades. Então, a minha chegada aqui foi pela luta social. Depois eu fui presidente da UNE e após a presidência da UNE, eu optei por ficar aqui por missão partidária. Eu era um dirigente da juventude do nosso partido e eu tomei a decisão de estudar na Universidade de São Paulo, retomar o curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e a partir daí fui criando os vínculos, as raízes, casamento aqui, filhos aqui, os meus filhos, eu tenho 3, os 3 são paulistanos, né? Então, apesar de ser sozinho da família que veio para São Paulo, eu não me vejo mais fora de São Paulo. Já são mais anos vivendo em São Paulo do que vivendo na Bahia. Eu vivi 20 anos lá e já vivi quase 30 anos aqui em São Paulo, que me deu a oportunidade, me deu uma família. Eu sou muito grato a essa cidade, a esse estado que é generoso com os brasileiros e com os estrangeiros que aqui vêm morar. O governo Bolsonaro é um desastre político, um desastre econômico e uma tragédia social, né? Nós não temos nada a comemorar com um governo que retira sistematicamente direitos. Eu hoje participei de um debate com os motoristas, do Congresso de Sindicatos Motoristas aqui da capital de São Paulo. Eu lembrava que quando jovem tinha um filme que eu assisti chamado O Exterminador do Futuro, um filme com Arnold Schwarzenegger, que era um homem, meio robô e tal. O Bolsonaro é tipo isso, é um exterminador do futuro. Ele está conseguindo de uma só vez destruir o Estado Nacional, privatizar empresas importantes para a nação brasileira e para o nosso desenvolvimento. Ele quer privatizar a Eletrobras, até Petrobras a turma fala em privatizar. Ele põe a democracia em risco, com a contestação permanente da participação popular, né? Com a contestação até mesmo de referências e reverências que a gente sempre teve da disputa democrática do Brasil. Ele retira direitos, como foi na Previdência, agora uma nova reforma trabalhista. Então, é um governo que, em toda a linha, ele é uma tragédia. E vive da polarização. Ele só sobreviverá polarizando, mantendo as suas milícias digitais e reais ativas. Esse Partido Novo que ele criou é um pouco isso. É a face política desse padrão de agitação, de mobilização permanente dessas milícias digitais e desses ativistas ultra-radicais de extrema-direita, né? Terá vida curta, não tenho a menor dúvida, porque não tem nenhum significado histórico, não tem natureza, não tem sentido de existir. O sentido é apenas ser um instrumento dessa fase do Brasil. Eu tenho convicção que será uma fase curta. Eu tenho convicção que o governo Bolsonaro passará a história como uma página triste. Será apenas uma página triste da nossa história, como disse Chico Buarque, e junto com ele passará esse partido que não tem muito significado, não tem muito sentido. Eu acredito que transitar na política é algo absolutamente vital. Eu sou apaixonado por política, descobri muito jovem, com 14, 15 anos, de que tudo da nossa vida depende de decisões políticas. Eu nasci na periferia, no bairro pobre da periferia de Salvador. E eu pude perceber ao longo da vida que um governo faz opções
quando gere uma cidade, gere um estado, gere um país. Eu fui ministro do Lula, eu vi como que o Lula fazia escolhas, definia prioridades, né? E eu sou daqueles que crê que a política é o caminho necessário para que nós possamos ter justiça, igualdade de oportunidades, direitos para a nossa gente, ter uma nação, um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento. Então eu acredito muito na política, eu tenho fé na política. E a política não se faz sem diálogo, é o básico. E eu sou crítico daqueles que fazem diálogo de surdo. Finge que está dialogando, mas na prática busca apenas afirmar a sua ideia. Eu não acredito na visão unilateral, eu não acredito uma certa visão supremacista, de que é uma ideia, a minha ideia que vai valer sobre todos os outros. Eu procuro sempre ouvir. Aliás, tão importante quanto ouvir na política os políticos é ouvir na política a população. Ouvir o povo, ouvir lideranças sindicais, lideranças juvenis, ouvir os vários movimentos. Nós conseguimos sempre agir melhor se a gente tem capacidade na política de ouvir os vários atores e ouvir os diferentes. Porque fazer política com iguais é fácil. Difícil é você fazer política com diferentes, na diferença, na tensão, na disputa. E assim eu procuro afirmar minha posição no Congresso Nacional. Eu tenho um lado, eu sempre militei no mesmo partido, no Partido Comunista do Brasil. Eu tenho um campo democrático, campo da esquerda. Agora, isso não me impede de dialogar com outros campos políticos, né? Porque a política, como a guerra, você tem que ter a diplomacia sempre presente. Imagine se você fizesse uma guerra e que a diplomacia deixasse de existir. Você nunca chegaria a termo. Na política, você tem a hora do embate, a hora da disputa, mas também tem que ter a hora também da mediação, da moderação. Então, o antigo dirigente do PCdoB, o Renato Rabelo, ele fala assim, o Holanda é importante porque ele atravessa a linha do inimigo, muitas vezes. E para o nosso campo, tem que ter alguém que atravesse a linha do inimigo para poder discutir saídas nos momentos de crise. Então, eu considero que esse papel é importante e considero que o que eu faço é rigorosamente política. E eu sou um pouco avesso ao sectarismo, porque eu considero que o sectarismo ele ajuda muito pouco o interesse maior, o interesse nacional, o interesse do povo. Quando nós elegemos Rodrigo Maia presidente da Câmara, nós não estávamos elegendo nem o líder da oposição, nem o líder do governo. Estávamos elegendo o presidente de um parlamento brasileiro. Eu conheço o Rodrigo Maia, eu sei qual é a cabeça econômica dele. Cabeça econômica que eu divido, ele tem uma visão liberal da economia. Eu tenho uma visão de que a economia, o Estado tem que atuar na economia para atender o interesse nacional. Ele tem uma visão mais pró-mercado. É que, a meu ver, a disputa central do Brasil hoje diz respeito à sobrevivência da democracia. Eu sou daqueles que crê que a democracia brasileira corre riscos. Nunca, quando você ceifou a democracia na história, foi feito no estalar de dedos. Ela é minada aos poucos, ela é minada paulatinamente. Quando nós observamos o levante social vivido no Chile, no Equador, recentemente, né, mesmo na Bolívia, e nós percebemos qual é a reação do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, mandar uma mudança na legislação, no tema relativo à garantia da lei e da ordem, que permite excludente de licitude. Ou seja, qualquer ato praticado por um militar não gerará punibilidade, não gerará responsabilidade. É como que se cria as condições para uma forte repressão a uma resistência que seguramente virá, com mais ou menos intensidade, mas ela virá. Porque um governo que produz o drama social que nós estamos vivendo não tem jeito. A população vai até um limite e não suporta mais. E qual é a resposta sendo preparada? É fechamento político, restrição do direito de manifestação. Portanto, num ambiente que você não tem nenhum apreço pela democracia pelo presidente da República, você tem que ter, no ambiente do legislativo, algum contraponto. E além da minha inquietação com o Poder Executivo, eu tenho motivos suficientes, pelo histórico recente, para ter preocupações no que diz respeito ao Poder Judiciário. Não é desarrazoada a minha preocupação, basta observar o comportamento do Poder Judiciário nos últimos anos. Por isso que, a meu ver, sendo o parlamento o local em que há alguma representação legítima por parte do povo, inclusive do nosso campo da esquerda, nós temos que atuar para que esse poder tenha alguma autonomia. Então, eleger Rodrigo Maia com o primeiro objetivo, ter um poder autônomo. Segundo, ter alguém que defenda a democracia. Porque se eu tenho alguém vinculado ao Bolsonaro, o risco
de ter uma completa subordinação do parlamento a essa agenda maluca e ultra-reacionária dele é muito grande. E não é. E as diferenças que nós temos não serão apagadas. Tanto assim que quase sempre no tema de economia ele vota de um jeito, eu voto de outro. Mas nos temas da política, em muitos momentos, nós estamos ao mesmo lado. Quando, por exemplo, se tentou fazer uma manobra grosseira contra o presidente Lula, tentando transferi-lo para cá em Tremembé, quem levantou a voz em nome do parlamento foi ele próprio. Para dar um exemplo, que ali estava em jogo a democracia. Quando se ensaiou o Brasil fazer uma ofensiva na Venezuela, que seria um despropósito completo, o próprio presidente da Câmara levantou a voz, porque ali era um erro gravíssimo que o país iria cometer. Então, isso são exemplos de momentos positivos, assim como, a meu ver, é um gravíssimo erro ele ter assumido o papel que assumiu na reforma da Previdência e em outras reformas do governo. Aliás, ele, voluntário ou involuntariamente, está fortalecendo um governo que vive de atacar o Congresso Nacional. As posições políticas de mando na maioria dos partidos, as presidências, as lideranças partidárias da Câmara, do Senado, as lideranças de maior destaque não são negras, porque há uma subrepresentação dos negros na política brasileira. Há um trabalho bastante importante feito a partir da eleição de 2014, porque tem o seguinte detalhe. Em 2014, foi a primeira eleição para deputado federal que o quesito cor foi inscrito no registro das candidaturas. Isso é uma conquista do Estatuto da Igualdade Racial. Isso é importante para que nós possamos ter, a partir da autodeclaração, saber quem é quem na disputa do ponto de vista étnico-racial. E qual não é a nossa surpresa? Quando você pega os inscritos para a disputa de deputado federal, há uma proporção justa entre negros e não negros. O problema é que o filtro se dá na eleição. O filtro se dá no espaço dado pelos partidos aos negros e no financiamento oferecido aos candidatos negros. E aí se produz uma grave distorção, uma gravíssima distorção. E há uma subrepresentação evidente. Eu considero que parte do problema está nos partidos que não dão peso a essa causa, e eu falo e posso falar isso, criticar, sendo presidente de um partido aqui em São Paulo. Fui líder, tive as posições de destaque que tive no Ministério, no governo, líder da bancada, presidente de comissão. Aqui no Estado, a nossa deputada é uma mulher negra. No Estado, é provável que nós tenhamos em São Paulo, candidato à Prefeitura de São Paulo, capital, Guarulhos e Campinas, as 3 maiores cidades, 3 negros, na verdade um negro e 2 negras. Então o PCdoB tem o que dizer, tem o que mostrar. Mas independente do PCdoB ter o que mostrar, o fato é que os partidos não têm, na questão racial, um tema relevante. Isso tem como consequência a redução da representatividade da política. Porque a falta de representatividade tem vários fatores que justificam. Um deles é que a população não se vê na elite política do Brasil. Toda vez que eu subo à tribuna da Câmara dos Deputados, que eu observo aquele plenário, eu poderia estar na França, poderia estar na Grécia, poderia estar em qualquer país europeu, se você observa a composição étnico-racial. Então isso aqui é um problema. Mas há uma outra face do problema que eu tenho criticado no movimento negro, é que nós, o movimento negro brasileiro, não foi capaz de produzir uma pauta, de produzir bandeiras que nos permita avançar na superação dessa subrepresentação. O movimento de mulheres, por exemplo, já teve a luta por cotas. Hoje, o movimento de mulheres faz a luta por paridade de vagas. Um homem e uma mulher, um homem. É uma bandeira concreta que tem como meta equalizar essa diferença que tem entre homens e mulheres. O movimento negro brasileiro precisa elaborar bandeiras claras que nos permita avançar na representação política. Se você falar para mim, é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, teria sido feito. Mas isso tem que ser um tema permanente. Mas eu também quero justificar que o movimento negro, para mim, é compreensível a dificuldade de fixar-se na participação política, porque, infelizmente, os negros brasileiros estão lutando pelos direitos mais elementares. A primeira bandeira, a primeira luta do povo negro brasileiro é pelo direito à vida, para enfrentar um genocídio que atinge, sobretudo, a juventude pobre da periferia. O direito à educação, o direito à saúde, o direito ao emprego e ao salário digno, porque o salário, quando você consegue um emprego, o salário é menor do que de quem não é negro. Saiu uma pesquisa semana passada do IBGE. É inacreditável. O desemprego estabilizou no conjunto,
Até diminuiu em alguns setores, mas aumentou entre os negros. Então, como a luta dos negros ainda está pelos direitos essenciais, a começar pelo direito à vida, a participação política acaba secundarizada. Mas sem participação política, todos os outros direitos estarão comprometidos. Nós vamos fazer a luta, vamos travar o combate. Eu estou convencido de que a experiência de governos populares no plano nacional foi muito importante. Nós demos muitos passos na conquista de direitos, mas eu também estou convencido que nós cometemos um erro básico, que foi sair da rua. O campo popular, o campo democrático, o campo progressista tem que governar com o pé na rua. Então, a nossa candidatura é uma candidatura para falar para o nosso povão. Eu quero falar para a quebrada, para a periferia. Eu quero ganhar a eleição em São Paulo para governar para a periferia. Governar para o povo pobre, que é quem produz a riqueza da cidade. Então, que aqui há uma tensão muito grande, há. Que aqui há um ambiente adverso à esquerda, há. Mas nós não temos alternativa. Nós temos que, de peito aberto, discutir os temas. Inclusive, tendo capacidade de fazer autocrítica dos erros cometidos pela esquerda. Porque não tem problema você fazer autocrítica. E não sou eu aqui que vou pedir que o PT faça. Eu não posso fazer isso, porque eu participei do governo do Lula, eu participei do governo da Dilma. Eu fui parte dos acertos e fui parte dos erros. Se o PT vai fazer, não vai fazer, problema é do PT. Mas eu acho que quem participou do processo tem responsabilidade também. E acho que nós temos que ouvir mais o nosso povo, dialogar mais com o nosso povo, tirar essa tensão e combater o ódio. Porque nós não vamos crescer, avançar com ódio. O ódio é contra o povo, é contra a gente trabalhadora. O ódio é contra nós. Historicamente, quando cresceu o ódio, a repercussão foi negativa, sobretudo para os mais pobres. Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho disposição, vontade, garra para batalhar a construção de uma candidatura forte, competitiva. Se tiver aliados, vamos. Se não tiver aliado, vamos também fazer aliança com movimentos sociais, com os trabalhadores, vamos adiante. E eu devo dizer que tem ido muito bem. Só num dia como hoje, por exemplo, eu amanheci num encontro com centenas de trabalhadores do ramo do transporte e vou encerrar o dia num encontro com centenas de jovens. Um curso de formação de motorista na capital e um encontro de grêmios da capital de São Paulo. Eu estou apostando nisso, na luta social, na luta popular, na mobilização social, na politização do nosso povo para a construção de um projeto. E foi nesses termos que eu discuti com o PCdoB, que não dá só para a gente treinar. Time que não joga não forma torcida. E o PCdoB tem que enfrentar, além de tudo, tem que se fortalecer, porque tem que enfrentar a cláusula de barreira que ameaça a sua existência. E não há mais coligação. É quase uma imposição os partidos terem candidatos. O PCdoB retirar a candidatura para apoiar qualquer outro partido, eu diria que será um suicídio, porque vai abrir mão de acumular força para as tarefas que virão. A tendência em 2020 é que haja uma pulverização de candidaturas. Eu tenho insistido. Com a mudança na legislação partidária e eleitoral, você exige que os partidos tenham um crescimento da votação por conta da cláusula de barreira. Isso estimula você a fortalecer legendas. Com o fim de coligações, você exige multiplicar o lançamento de candidaturas a vereador e ter um puxador de votos, uma candidatura majoritária. Então, a tendência é que haja uma pulverização de candidaturas. E eu acrescentaria a isso o fato de que nós viramos um certo ciclo. Da redemocratização até 2018, houve uma disputa PSDB-PT, que se alternavam no poder. Esse ciclo acabou. Mais do que isso, a candidatura do Bolsonaro e a eleição do Bolsonaro foi um certo processo disruptivo, para usar uma expressão da moda. Uma candidatura que não tinha tempo de TV, que tinha menos recursos, conseguiu, usando vários mecanismos legais e outros nem tanto, mas usando alternativas que permitiu romper o ciclo. Então, eu acredito que é natural, quando dá mudança de ciclo, essa pulverização. Em 1989, quando houve a primeira eleição para presidente da República, que houve uma pulverização de candidaturas, porque correspondia ao início de um ciclo. Por isso que eu tenho convicção que será uma eleição muito pulverizada, teremos vários candidatos na disputa, e eleição nós vamos dizer assim, o primeiro você vota por opção, o segundo você vota por exclusão. São Paulo é uma cidade complexa. Eu nunca vou esquecer. Em 1992,
enquanto a juventude estava nas ruas, pela ética na política, São Paulo elegeu Paulo Maluf contra Eduardo Suplicy. Marta Suplicy foi eleita em 2000, quando os tucanos governavam com folga o Brasil e o estado de São Paulo. E quando o PT ganhou a eleição, Marta Suplicy perdeu a eleição aqui em São Paulo. No auge do governo Lula, Kassab, um relativamente desconhecido, conseguiu se reeleger. Então, a eleição em São Paulo é uma eleição curiosa. Não necessariamente a configuração nacional repercute diretamente aqui. Mas, por outro lado, seguramente, com a polarização que está estabelecida, essa polarização nacional deve dar tons à disputa aqui em São Paulo. Eu serei candidato a prefeito de São Paulo, eu quero governar a cidade de São Paulo, mas eu sei que essa cidade é ingovernável sem o governo federal. E sei que sem uma parceria com o governo federal não fica de pé. E Bolsonaro é incapaz de oferecer essa parceria. Então serei candidato a prefeito de São Paulo no campo anti-Bolsonaro. E vou atuar para construirmos um campo de diálogo, de candidaturas diferentes desse campo democrático, para que nós possamos manter-nos em diálogo no primeiro turno e no segundo turno impormos uma derrota ao candidato bolsonarista, que eu não subestimo, não sei quem será o nome, mas o nome virá. E não é um nome desprezível. Por isso eu quero crer que Bolsonaro será um eleitor importante. Nós, do campo anti-Bolsonaro, temos que fazer um espaço de diálogo e quem estiver no segundo turno tem que estar junto para derrotá-lo aqui em São Paulo. Eu eleito prefeito de São Paulo, nós teremos um prefeito negro que tem compromisso com o combate ao racismo. Já tivemos prefeitos negros em São Paulo, um prefeito negro em São Paulo, mas que não tinha nenhum significado para ele a luta antirracista. Então, tem que ser, não basta ser negro, tem que ter compromisso com a luta antirracista. E para mim, a política do governo, ela tem que ser atravessada pela questão racial. Porque na saúde você tem abordagens a fazer, na educação, na geração de emprego e renda, nas políticas de habitação. Porque o fato é que qualquer pesquisa que você faça, se você coloca o recorte étnico-racial, você vai ver que o pretinho fica sempre para o final. Por que eu sou contra apenas cotas sociais? Porque se você pegar cota para a escola pública, ok, você vai colocar os mais pobres em evidência, mas nessa hora o pretinho vai ficar no final. Então você tem que combinar cotas sociais com cotas étnico-raciais, para que você possa efetivamente ter uma política que no médio prazo, porque não será um impacto de curto prazo, no médio prazo nós possamos superar uma chaga. Veja, o Brasil tem 500 anos, pouco mais de 500 anos de história. Desses, 400 de escravismo. Desses, 300 pelo menos de escravismo negro ou de uma abolição dos termos que nós temos no Brasil. A história da senzala para a favela é fato. Né? Quando a gente fala de renda, de empregabilidade, de acesso à educação, de participação política, você tem todas as tintas que demonstram que o racismo ele é estrutural na sociedade brasileira. E é também institucional. Por isso que nós temos que ter uma política que atravesse todas as políticas públicas de modo a nós promovermos a igualdade racial. Não há nação democrática, não há cidade democrática sem que a população negra também tenha acesso a direitos. Não só o atual governo manteve a política de subsídio, como deu mais folga aos empresários. O bilhete único era 3 horas, agora é 2. Isso significa mais folga para os empresários. Eu considero que nós tínhamos que fazer uma auditoria para discutir os subsídios do transporte público em São Paulo. É um número fabuloso, são bilhões e bilhões de reais de subsídio todo ano. E eu considero que esse aqui é um nó-chave e uma auditoria, eu tenho convicção, que vai nos permitir operar uma outra política. A tarifa em São Paulo é uma tarifa cara, se você leva em conta a situação econômica do país, é cara. Nós temos que requalificar o bilhete único, que é uma boa iniciativa, mas temos que voltar um tempo maior, porque São Paulo tem deslocamentos imensos na cidade. As pessoas ficam todas concentradas ali antes de passar na catraca, para passar só no limite, para ganhar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque senão não consegue cumprir a sua missão. A mãe leva o filho, deixa na escola, porque já não tem também tag, o transporte escolar gratuito. Muita gente perdeu o tag até chegar no serviço. Portanto, é necessário nós revisarmos
qualitativamente a gestão do transporte e enfrentar o tema dos subsídios. Qual é o número exato do subsídio? Não sei. Tem que ter subsídio? Provavelmente uma parte, mas não 3 bilhões de reais por ano, como é repassado às empresas municipais de São Paulo. Eu sei que o lobby é poderosíssimo, eu fui vereador, eu sei da força que eles têm na Câmara, mas nós temos que abrir o jogo para a população e ter a população como aliado no debate na Câmara de Vereadores.